Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo meu vídeo. Eu sou Alex, amigo de vocês, iniciando aqui nesse sábado abençoado. Então fique por aí, esse é o programa Palavra Viva, programa voltado para a leitura expositiva do nosso Deus. E hoje nós vamos dar início à leitura expositiva da Palavra de Deus no livro de 1 Reis, que é a sequência da continuação da história de Davi e Salomão, o próximo rei de Israel, que nós vamos ler sobre ele e os sucessores também de Salomão. Então, desde já quero agradecer pela vida de cada um de vocês que estão aí. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Fiquem aí, não saem daí. Nós vamos fazer a leitura na nossa Bíblia Filamente. A Bíblia Filamente, nova versão, nova Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. Uma leitura expositiva da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Tá? É uma Bíblia Slim, uma Bíblia bonita que tem o aplicativo. Tem um aplicativo na Bíblia e no aplicativo você tem Bíblia devocional, leituras para reflexões, inspiração, sugestões de planos de leitura, multimídia, você tem vídeos e áudios, Bíblia de estudo, panoramas dos livros, notas textuais, artigos temáticos, perfis e personagens, tá bom? E você tem a Bíblia em áudio, tá? Então, compra essa Bíblia maravilhosa, Bíblia nova versão transformadora, Bíblia Filamente, e abaixa o aplicativo para Android, tá? E é através dessa versão que eu estou fazendo a leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse nesse programa Palavra Viva, tá? Então, desde já agradeço a presença de cada um de vocês que vão acompanhar ao vivo pelo Facebook, depois vai ser postado no Instagram, no Rubo e no Substack também, tá bom? Mais outras plataformas para disseminação e de distribuição da Palavra de Deus. Você que está no Facebook, o link para você se inscrever no meu canal, porque o Facebook vai apagar esse vídeo aqui 30 dias, está na descrição do vídeo acima. Para você que está no Substack, no Rubo ou no Instagram, também está na descrição do vídeo. No Instagram não tem como você clicar, mas tem como você copiar e colar no YouTube o link que te leva a primeira playlist, que é Gênesis 3, e assim você vai maratonar lendo a Palavra de Deus junto comigo, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal no YouTube, dá o joinha lá, curta, para que as pessoas possam estar acompanhando. Eu sou Alex César, falando diretamente aqui de Recife, 480 km de Recife, Serra Talhada, Pernambuco. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra do Avivamento, você que vai assistir pelo YouTube depois, e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Fica aí para a gente fazer a leitura expositiva, e hoje nós vamos ter duas mídias de vídeo, que é a respeito, que está dentro do aplicativo da Bíblia Filamente, para vocês verem que na Bíblia Filamente nós temos multimídia interativo. Tudo isso você tem na palma da sua mão, no seu celular, para você estudar e entender a Palavra de Deus. Então hoje nós vamos ter dois vídeos falando sobre querubins e anjos e falando sobre a construção do templo. Então nós vamos ter o vídeo que vai falar sobre a construção do templo. Sem mais demora, vamos orar para dar início a este maravilhoso programa Palavra do Avivamento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse programa. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pelo teu cuidado, pelo seu amor para conosco, por ter me livrado de todo mal até aqui. O Senhor tem me guardado e me sustentado todos os dias. Abençoa, Senhor, cada pessoa, cada um que vai assistir por todo esse Brasil, esse programa Palavra Viva aqui no canal Palavra do Avivamento e nas demais redes sociais Alex Cristão. Alex César, abençoa, Senhor, todas as pessoas que vão assistir por todo esse Brasil, por toda essa nação. Em nome de Jesus eu agradeço, ó Pai. Abençoe o YouTube, Facebook, Instagram, Rubo e Substack, para que esse programa seja passado e mandado para milhões e milhares de pessoas por todo esse Brasil,
aquele que precisa, aquele que está precisando da palavra de Deus, está precisando do Senhor, abençoa, Senhor, agora em nome de Jesus, amém. E amém, meus irmãos, muito obrigado. Vamos para a nossa leitura. Eu vou fazer uma pequena introdução, né? Vai ter uma pequena introdução de cada livro aqui. E vamos lá para a leitura expositiva da palavra de Deus. Esse é o vídeo 2 de 1 Reis, capítulo 4, 5 e 6, a grandeza de Salomão e a construção do templo. Em 1 Reis, os capítulos 4 a 6 narram o auge do reinado de Salomão, um período, acompanha comigo a leitura aqui, tá, pessoal? Um período marcado por sua grandeza, sabedoria, prosperidade e principalmente a construção do templo. O capítulo 4, este capítulo descreve a organização do reino de Salomão. Ele estabelece uma administração eficiente com 12 oficiais encarregados de suprir as necessidades da corte. A sabedoria de Salomão é destacada como um dom de Deus e a fama de sua inteligência se espalha por todas as nações vizinhas. O capítulo também menciona a vastidão de seu reino e a paz que desfrutavam. O capítulo 5, o foco muda para a preparação para a construção do templo. Salomão faz um acordo com Irão, rei de Tiro, que se compromete a fornecer madeira e cedro e cipreste do Líbano e trabalhadores para a obra. Em troca, Salomão envia trigo e azeite para Irão. Esse capítulo mostra a cooperação entre as nações e a imensa logística necessária para um projeto tão grandioso. O capítulo 6, finalmente, esse capítulo detalha a construção do templo. É uma descrição minuciosa da construção, das dimensões dos materiais utilizados, como a pedra lavrada e a madeira entalhada, com acabamento em ouro. O versículo 7, em particular, destaca que as pedras foram preparadas na pedreira de modo que o barulho de martelo e ferramentas não venha. Tá? Mas vamos começar aqui, vamos para a leitura expositiva da palavra de Deus, nosso Deus Santo, Deus Criador dos céus e da terra. Por isso, desde já, não deixe de dar o seu joinha, seu like, se inscreva no canal, tá bom? Para que você possa estar me acompanhando todos os dias aqui nessa leitura expositiva maravilhosa. E vamos para a leitura aqui, né? A leitura bíblica da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 4, verso 1. O rei Salomão governou sobre todo Israel. Estes foram os oficiais mais importantes. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Elioref e Aías, filho de Cisa, eram os secretários da corte. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do rei. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era supervisor dos governadores distritais. Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aissar era administrador do palácio. Adinoram, filho de Abidá, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha também em todo Israel 12 governadores distritais, responsáveis por fornecer alimento para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante o mês do ano. Estes são os nomes dos 12 governadores: Ben-Ur, da cidade montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, em Macaás; Saalbim, Bet-Semes e Elon Bet-Anã; Bet-Resed, em Arubot, Socó e toda a região de Éfer; Ben-Abinadab, em toda a Nafotedor. Ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão. Baná, filho de Ailiúde, em Taanak e em Megido, e em toda a Bet-San, próximo a Zaretã, abaixo de Israel, e todo o território desde Bet-San até Abel-Meloá, e para além de Joquineão.
Ben-Geber, em Ramat Gileade, incluindo a cidade de Jair, assim chamadas por causa de Jair, a tribo de Manassés, em Gileade e na região de Argob, e em Bassã, incluindo 70 grandes cidades fortificadas com trancas de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimás, em Neftali. Ele era casado com Basemate, outra filha de Salomão. Baná, filho de Uzai, em Asser e em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos Amorreu, e de Og, rei de Bassã. Ele era o único governador dessa região. A propriedade e a sabedoria de Salomão. O povo de Judá e Israel eram tão numerosos quanto a areia na beira do mar. Todos estavam muito contentes e tinham comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. Os povos conquistados enviavam tributos a Salomão e continuaram a servir durante toda a vida. Para a provisão diária do palácio de Salomão era necessário 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes de farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto, 100 ovelhas e também veados, gazela, corças e aves peladas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança, e desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e de 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que havia sido designado. Também providenciavam a cevada, a palha necessária para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outra pessoa, incluindo Etam, o Esraíta, e Emã, Calcol e Darda, filho de Maol. Sua fama se espalhou por todas as vizinhanças. Compôs 3.000 provérbios, escreveu 1.005 canções, podia falar com entendimento sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Preparativo para a construção do templo. Capítulo 5. O rei de Tiro sempre havia sido um fiel aliado de Davi. Quando soube que Salomão, filho de Davi, tinha sido ungido como rei de Israel, Irão mandou representantes para cumprimentá-lo. Salomão enviou esta mensagem a Irão: você sabe que meu pai, Davi, não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das muitas guerras e as nações vizinhas travaram contra ele. Não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu paz em todas as fronteiras. Não tenho inimigos e tudo vai bem. Por isso planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai Davi. Pois o Senhor lhe disse: seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo em honra ao meu nome.
Portanto, peço-lhe que ordene que cortem para mim cedros do Líbano. Meus servos trabalharão ao lado dos seus, e pagarei aos seus servos o salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém aqui corta madeira como vocês, idôneos. Hirão ficou muito contente quando recebeu a mensagem de Salomão e disse: Louvado seja o Senhor neste dia, pois deu a Davi um filho sábio para ser rei dessa grande nação. Então enviou esta resposta a Salomão: Recebi sua mensagem e fornecerei toda a madeira de cedro e de cipreste que precisa. Meus servos levarão as toras das montanhas do Líbano para o mar Mediterrâneo. Ali colocarão as toras em balsas e as farão flutuar ao longo da costa até o lugar que você escolher. Ao chegar, desembarcaremos as toras e seus servos as levarão. O pagamento poderá ser feito com alimentos para meu palácio. Assim Hirão forneceu toda a madeira de cedro e de cipreste que Salomão desejava. Em troca, Salomão lhe enviava um pagamento anual de 20.000 cestos grandes de trigo para o consumo de sua corte e 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido, e Hirão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então Salomão convocou 30.000 trabalhadores de todo Israel, enviou-os ao Líbano em grupos de 10.000 por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão era encarregado dos trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 chefes que supervisionavam as obras. Por ordem do rei, eles extraíam grandes blocos de pedra de alta qualidade e os modelaram para o alicerce do templo. Homens da cidade de Gebal ajudaram os construtores de Salomão e Hirão a prepararem a madeira e as pedras para o templo. Versículo 6, 1 Reis. Salomão constrói o templo. No mês de Ziv, o segundo mês, durante o 4º ano de seu reinado, Salomão começou a construir o templo do Senhor. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão da terra do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e se projetava 4,5 metros à frente do templo. Salomão também fez janelas com grandes molduras por todo o templo. Junto às paredes externas do edifício, nas laterais e nos fundos, ele construiu um anexo com sala. Esse anexo tinha 3 andares. O andar de baixo media 2,25 centímetros de largura. E o segundo andar media 2,7 metros de largura e o terceiro 3,15 metros de largura. As salas eram ligadas às paredes do templo por vigas apoiadas em saliências nas paredes. Por isso, as vigas não eram inseridas nas paredes em si. O acabamento das pedras usadas na construção do templo era feito na própria pedreira, de modo que não havia barulho algum de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta de ferro no local da construção. A entrada para o andar de baixo ficava no lado sul do templo. Havia uma escada em caracol que subia para o segundo andar, e o outro lance de escada que ia do segundo para o terceiro andar. Uma vez concluída a estrutura do templo, Salomão colocou um forro de vigas de tábuas de cedro. Além disto, construiu um anexo com salas juntos aos lados do edifício, ligado às paredes do templo por vigas de cedro. Cada andar do anexo media 2,5 metros de altura. Então esta
Então esta mensagem do Senhor veio a Salomão: quanto a este templo que você está construindo, se seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz a seu pai, Davi. Habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei meu povo Israel. Espera aí, pessoal, deixa eu pegar um negócio ali e já venho, tá? No reino de Deus, sem nascer da água e do Espírito, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz, vida espiritual, palavra viva é Jesus Cristo, somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem Pronto, já voltei. Então vamos no interior do templo. Assim Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o piso até o teto, foram revestidos com madeira. Revestiu as paredes e o teto com tábuas de cedro, e para o piso usou tábuas de cipreste. É o mesmo cipreste que construiu a arca de Noé. Na parte de trás do templo, separou um santuário interno, o lugar santíssimo. Esse santuário interno media 9 metros de profundidade e era revestido com cedro e piso ao teto. O salão principal do templo, fora do lugar santíssimo, media 18 metros de comprimento. E em todo o interior do templo, tábuas de cedro cobriam completamente as paredes de pedra, e as tábuas eram enfeitadas com entalhes de frutos e flores abertos. Ele preparou o santuário interno da parte de trás do templo, onde seria colocada a arca da aliança do Senhor. Esse santuário interno media 9 metros de comprimento, e 9 metros de largura e 9 metros de altura. Revestiu com ouro puro o interior do santuário e também o altar de cedro. Depois Salomão revestiu com ouro puro o interior do restante do templo e fez correntes de ouro para a entrada do lugar santíssimo. Assim terminou de revestir com ouro o interior de todo o templo, incluindo o altar do lugar santíssimo. Fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um medindo 4,5 metros de altura, e o colocou no santuário interno. As asas abertas de cada querubim mediam de uma ponta a outra 4,5 metros, e cada asa media 2,5 metros de comprimento. Os dois querubins tinham a mesma forma e o mesmo tamanho. Cada um media 4,5 metros de altura. Ele os colocou lado a lado no santuário interno do templo. Suas asas abertas iam de uma parede a outra, enquanto as asas internas se tocavam no meio da sala. Revestiu os 2 querubins com ouro. Enfeitou todas as paredes do santuário interno e do salão principal com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Revestiu o piso do santuário de um salão com ouro. Santuário do salão com ouro. Para a entrada do santuário interno, fez portas de 2 folhas de madeira, de oliveira e batentes de 5 lados. Essas portas de 2 folhas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas.
As portas, incluindo os enfeites de querubins e palmeiras, foram revestidas com ouro. Depois, para a entrada do templo, fez batentes de 4 lados de madeira de oliveira. Fez também 2 portas articuladas de cipreste, cada uma com dobradiça que permitiam dobrar uma folha sobre a outra. Essas portas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas e eram completamente revestidas com ouro. As paredes do palácio interno foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras cortadas. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, durante o 4º ano do reinado de Salomão. A construção toda foi completada no 8º mês, no mês de Abu, durante o 11º ano do reinado de seu reinado. Portanto, a construção do templo levou 7 anos. Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão. Copiado da página 22, exportado do aplicativo Logos. Então aqui nós tivemos hoje nós tivemos a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Eu sou Alex César, mais um dia aqui, né, na presença do nosso Deus, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Então, fique aí comigo, que agora eu vou passar para vocês agora o vídeo que vai falar aqui vai falar exatamente sobre o templo, né? Então vamos ver aqui o vídeo sobre o templo, né? Como o templo foi feito. Vamos ter aqui uma multimídia. Fique aí, não sai daí para que vocês vejam e assistam o vídeo. Depois nós vamos ver o vídeo sobre o querubins. Aqui falou sobre querubins, então eu também vou trazer o vídeo sobre querubins. Fica aí, tá bom? Se você pudesse voltar a Jerusalém dos tempos bíblicos, a maior coisa que veria seria o templo. Esse lindo edifício foi projetado pelo rei Davi e construído pelo rei Salomão. Eles acreditavam que era a casa do Deus do universo. Espera, eu pensava que ela fosse no céu. O ponto principal deste templo terreno é que ele é o lugar que se sobrepõe ao lar celestial de Deus. O templo é onde Deus vive e governa toda a criação como rei. Isso é legal. Mas nem mesmo Salomão, que construiu o templo, acreditava que ele pudesse conter o Deus do universo, né? Sim, o edifício era apenas um símbolo, que indicava que toda a criação era o templo de Deus. É disso que se trata a primeira página da Bíblia de Gênesis 1. Sério? Lá diz que a criação é o templo de Deus? Nem precisa dizer, a história toda mostra isso. Em Gênesis 1, Deus cria um mundo ordenado a partir de um deserto escuro, usando palavras em uma série de 7 dias. No 7º dia, a presença de Deus enche a criação quando ele descansa e governa. Da mesma forma, o tabernáculo e depois o templo foram construídos e dedicados em uma série de 7 discursos em 7 dias, depois dos quais o sacerdote ou o rei descansaria e governaria na presença de Deus. Ah, então toda a criação é onde Deus pretende habitar. É como o seu templo. Exatamente. Agora vire a página para Gênesis 2 e temos outro retrato da criação. Este se concentra na Terra. No centro da Terra tem uma região chamada Éden, que em hebraico significa prazer. E no meio do prazer, Deus planta um jardim no qual a humanidade e ele vivem juntos. É por isso que o templo foi inspirado no jardim, cheio de imagens de ouro e flores. A menorá simbolizava a árvore da vida. É o lugar onde Deus habita com seu povo. Entendi. E olha só isso.
No templo, os sacerdotes e levitas israelitas tinham que trabalhar e manter o templo na presença de Deus. É exatamente a mesma descrição de trabalho dada à humanidade no Jardim do Éden. Então, esses humanos foram os primeiros sacerdotes. Mas em vez de governar com Deus, eles queriam governar em seus próprios termos e acabam exilados do Jardim-Templo. E como Adão e Eva, os líderes de Israel também queriam governar para si mesmos e também foram exilados. O templo foi destruído e isso os deixou pensando: será que Deus desistiu de Israel? Será que ele vai trazer uma nova criação? Os profetas bíblicos previram o dia em que Deus criaria um novo templo com um novo sacerdócio. É quando a presença de Deus encheria toda a criação. E quando os israelitas retornaram à terra, eles reconstruíram o templo. Mas ele não saiu da forma que os profetas esperavam. Na verdade, os profetas israelitas depois disseram que esse templo estava totalmente corrompido. Então, eles seguem esperando pelo tempo definitivo. E aqui chegamos à história de Jesus. Ele disse que nele a presença e o governo de Deus chegavam ao mundo de uma nova forma. E se apresentou como um novo tipo de sacerdote. Mas Jesus não era um sacerdote e não trabalhava no templo. Certo. Jesus disse que a presença de Deus, seu descanso e governo encheriam o mundo por meio da sua própria vida, morte e ressurreição. Jesus estava afirmando ser o verdadeiro templo e que esse novo templo se expandiria para incluir toda a criação. Essa é uma afirmação importante. E ficou ainda mais. Depois da sua ressurreição, Jesus disse que a presença de Deus viria a habitar entre seus seguidores, para que eles se tornassem mini-templos. Comunidades de pessoas onde Deus descansa e reina. Exatamente. Essa é a visão bíblica da igreja, que é descrita como um templo. Não é um edifício, mas pessoas. Sim, como quando Pedro diz: vocês são pedras vivas construídas como um templo para o Espírito de Deus habitar. Então, no final da história, vemos um novo templo físico. Não exatamente. O que vemos é um templo cósmico renovado, assim como em Gênesis 1. E essa nova criação não precisa de um edifício como o templo, porque em Jesus toda a criação agora é o lugar onde Deus descansa e governa o mundo com seu povo. Muito bem, agora nós vamos ver o vídeo onde fala sobre querubins, porque aqui foi dito, né? Sobre os querubins que ficavam lá sobre a Arca da Aliança, que é os querubins estavam no propiciatório, que era a tampa da arca, e também Salomão fez querubins na entrada ali do Santo do Santo. Vamos ver aqui o vídeo que vai falar sobre anjos e querubins. Temos conversado sobre os seres espirituais na Bíblia. E vimos como Deus está nos céus, mas não sozinho. Tem uma equipe que a Bíblia chama de Conselho Divino. Mas na Bíblia ainda existem mais seres no mundo espiritual, como querubins e anjos. Então vamos falar deles. Certo, primeiro os querubins. Eles são bebês fofinhos com asas, certo? Não, você precisa tirar essa imagem da cabeça. Querubins, ou em hebraico, queruvim, são muito mais fascinantes. Eles são descritos como criaturas híbridas, uma soma de animais diferentes, e a cada ocasião a aparência deles muda um pouco. Isso é intenso. Sim, eles precisam ser intimidantes. Eles ficam de guarda na fronteira entre o céu e a terra. Ao olhar para eles, você vai saber que está entrando na presença daquele que está acima de tudo e que é único. A primeira vez que os querubins aparecem na história da Bíblia, estão em pé do lado de fora do Jardim do Éden. Certo. O jardim é a residência do templo de Deus. Então ele coloca esses guarda-costas espirituais na entrada para que os humanos rebeldes não voltem e estraguem tudo. Mas a história bíblica fala de como Deus quer nos ter de volta na presença dele. Sim, exatamente. Por isso ele escolheu o povo de Israel e deu a eles uma miniatura simbólica do Éden, chamada tabernáculo, e depois o templo de Jerusalém. Em ambos os espaços, os querubins foram pintados por toda parte, lembrando os sacerdotes de que trabalham na presença de Deus. Agora, se um sacerdote entrasse no Santo dos Santos, ele veria uma caixa de ouro chamada Arca da Aliança e nela 2 querubins. O que isso significa?
Bem, os autores bíblicos descrevem a arca como o estrado dos pés do trono de Deus que os querubins estão carregando. Como lemos no Salmo 99, Deus está sentado no trono acima dos querubins. Mas não tinha nenhum trono de verdade acima da arca. Certo, os israelitas não deveriam representar Deus com nenhuma imagem física. Mas quando os profetas tinham visões desse espaço, viam Yahweh sentado no seu trono. Certo, então querubins guardam o espaço sagrado e carregam o trono de Deus. Mas por que eles se parecem com misturas de animais? Bem, eles são representações simbólicas de todas as criaturas da terra, porque todas pertencem a Deus. Por isso, na visão de Isaías, todas as criaturas estão cantando. Tudo que enche a terra é a glória de Deus. Como um coral? Sim, por meio dos querubins, toda a criação louva seu Criador. Ótimo, esses são os querubins. Agora, vamos falar dos anjos. Esses eu conheço melhor. Figuras que parecem humanos com asas cheias de penas. Não, espere, pare. Os anjos na Bíblia não têm asas. O quê? Sem asas? Sem asas. Os anjos são frequentemente confundidos com pessoas, porque se parecem com a gente, só que mais impressionantes. Mas os querubins têm asas. Sim, e os anjos são diferentes, porque têm um propósito diferente. Certo, qual é? Bem, os humanos não podem simplesmente entrar no mundo de Deus. Então, ele vem até nós e costuma fazer isso por meio desses embaixadores espirituais. Então, os anjos são mensageiros espirituais. Sim, na verdade, é isso que a palavra anjo significa, um mensageiro. Certo, isso acontece muito na Bíblia. Como o anjo que informa Maria de que ela está grávida de Jesus. Sim, então, outro papel principal dos anjos é realizar missões em nome de Deus. Às vezes, eles resgatam pessoas do perigo, como Pedro, que foi liberto da prisão. E tem uns anjos muito legais, como Miguel e Gabriel. Sim, o nome Gabriel significa Deus é o meu poder, e Miguel significa quem é como Deus. Mas perceba que esses nomes apontam para Deus, não para os anjos. Como seres humanos, os anjos são imagens da presença e do poder de Deus. Mesmo assim, seria muito legal encontrar um anjo. Talvez você encontre ou já tenha encontrado. Mas não existe nenhum incentivo na Bíblia para sair procurando anjos. E quando os anjos aparecem, as pessoas ficam confusas ou apavoradas. Então os anjos são incríveis, mas desempenham um papel secundário na Bíblia. Sim, porque o propósito final de Deus é trazer os seres humanos de volta para a presença dele, no céu e terra reunidos. Enquanto isso, ele usa anjos para guiar e servir o seu povo. Aí, muito bem. Assim a gente encerra hoje mais uma leitura expositiva e esses vídeos explicando aí a palavra de Deus, que significa querubins e anjos. Hoje você pôde aprender um pouco mais a respeito desses seres e assim tirar sua dúvida quanto o significado e quem eles são, tá bom? E também sobre a construção do templo e o verdadeiro templo que somos nós, é eu e você. Caso você já tenha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, você também é um templo de Deus, em uma moradia e a casa do nosso Deus, Yahweh, Jeová, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, desde já eu agradeço, a vida de cada um de vocês que esteve aí comigo. Muito obrigado. Deus abençoe. Que vocês tenham um ótimo final de semana, começando no sábado de hoje. E eu vou aqui, vamos fazer a última oração e assim a gente encerra nosso programa Palavra Viva. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse programa. Obrigado por esse tempo que estive aqui com o Senhor, proclamando a Tua verdade, proclamando a Tua palavra e assim, Senhor, trazendo, Senhor, a verdade absoluta daquilo que o Senhor é. Muito obrigado por tudo isso, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela Tua fidelidade, por Tua bondade. Abençoa, Senhor, todas as pessoas no Brasil, pelo mundo afora, todos aqueles que Te buscam e invocam o Seu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as igrejas, abre de discernimento, Senhor, e a compreensão de todos aqueles que precisam, Senhor, de Ti, meu Deus e meu Pai. Senhor, não deixe faltar, Senhor, alimento na mesa do órfão, da viúva, os mendigos de rua, todos aqueles que precisam nesse dia de alimento e de sustento. Obrigado pelo sustento que o Senhor já tem nos dado, obrigado pelo sustento que o Senhor já tem feito. Vá, Senhor, em todos os hospitais, em todos os lugares onde tiver pessoas sofrendo,
pessoas chorando, pessoas passando por perseguição. O Senhor conhece o Brasil, o Senhor conhece cada coração, cada pessoa que está vivendo nesse planeta Terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faça a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. E que o teu reino venha a nós, Senhor, e seja estabelecido. Que a tua igreja seja levada e tirada e salva desse mundo tenebroso, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, abre os olhos dos nossos pastores, líderes, diáconos, presbíteros, anciões e todos, Senhor, que tem autoridade sobre a igreja aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, os missionários, todos tenham seus olhos abertos para a necessidade da leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Abençoe a vida, Senhor, de cada um que vai assistir depois no Substack, no Rubo, no Instagram e no YouTube. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, esse programa, abençoa a vida de cada um que assistiu, abençoa, Senhor, essas plataformas, que elas possam mandar para as pessoas que precisam, Senhor, mandar para aqueles que são cristãos esse vídeo, para que eles assistam, entendam e comecem a buscar o teu nome através da leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis Apocalipse. Abençoa, Senhor, essas plataformas em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a você que ficou até aí. Para você que vai ficar aí no YouTube, eu vou deixar 3 playlists aqui para que você comece a ler a palavra de Deus expositivamente. A primeira lista aqui vai ser de João, a outra lista embaixo vai ser de Hebreus e uma aqui na minha frente, mais ou menos aqui na frente, vai ser a lista de Gênesis, playlist de Gênesis. Então, numa dessas playlists aqui, clique e comece a leitura expositiva da palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e tenha um ótimo final de semana. Clique aqui no vídeo e comece a leitura expositiva.